Fala pessoal, Barbeiro Ayrton Alves aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de barbeiro profissional. Não esqueça de deixar o seu joinha para dar aquela força aqui para o canal. Deixe seu nome nos comentários para validar a sua aula e em caso de dúvidas, deixe aqui também o seu comentário. Pessoal, então vamos para a nossa aula prática. Peço desculpas de antemão a vocês se houver algum efeito de sombra, de luz, né, de barulho, porque aqui eu estou gravando nesse exato momento com a barbearia aberta. Vamos lá, vamos iniciar com a gola higiênica. Já tem videoaula explicando a utilização da gola higiênica, para que ela serve, qual a importância da gola higiênica. Como eu expliquei nas aulas anteriores, a gola higiênica existe dois pontos de cola, que é a parte azul aqui mais forte, tá vendo? E aí a gente vai unir uma à outra. Então a forma que a gente aprendeu correta de utilizar a gola higiênica é exatamente essa daqui. Deixa eu virar aqui a cadeira para vocês verem a parte de trás, a colagem unindo as duas partes azuis. Feito isso, pessoal, a gente vai vir com a capa de corte. Lembrando que é importante sempre a gente utilizar a capa de corte para não sujar o nosso cliente, não sujar o nosso modelo. Deixa eu aumentar aqui a cadeira. E também é de extrema importância a higienização das capas de corte. Então, pelo menos 2 ou 3 vezes na semana é bom higienizar a capa de corte. Colocou a capa, dobrou a gola aqui por cima da capa. Ó. Além de a gente fazer uma barreira aqui para não cair cabelo para dentro da roupa do nosso cliente e, consequentemente, ficar coçando depois, a gente também protege a pele do nosso cliente e também protege a nossa capa de corte, para evitar transferir suor, evitar transferir perfume em excesso e até alguns outros probleminhas a mais, como, por exemplo, dermatite. Pessoal, então vamos ao que interessa. Nessa aula a gente ficou de aprender corte em 2 medidas. O que seria o corte em 2 medidas? Um corte mais social, né? Um corte mais básico, sem aquele disfarçado marcado. Então, é um corte onde a gente vai utilizar o pente 3 na parte superior e o pente 2 na parte lateral da cabeça. A gente começa iniciando aqui, ó, penteando, alinhando os fios. E vamos dar início ao nosso corte. Pente 2. Forma correta de segurarmos a máquina. Sempre segurando aqui, ó, o nosso pente e segurando com a ponta dos dedos para a gente conseguir fazer melhor o movimento sem comprometer o nosso pulso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente consegue observar que o pente 2 praticamente não está tirando, então a gente vai descer para o pente 2 baixo. Vai depender muito, pessoal, do objetivo do cliente, tá bom? Estou aproximando aqui um pouco mais a câmera para a gente ter uma visualização melhor. Pente 2 aqui a gente já consegue ver que a gente já pode continuar com ele, já está tirando o cabelo. Sempre, ó, segurando a orelha do cliente para evitar o atrito da máquina. Isso acaba incomodando bastante na hora do corte. Então é bom a gente também se atentar a isso. Não ter receio de segurar a cabeça do nosso cliente para poder a gente ter um apoio melhor. E outra coisa muito importante, não forçar a máquina na cabeça. Porque a máquina sendo forçada, ela não vai tirar mais ou menos cabelo. E sim o movimento correto. Correto e repetitivo e muitas das vezes em várias posições. E a gente percebe que já não está cortando mais nada quando a máquina não está fazendo mais aquele barulhinho de corte. Então essa área aqui a gente já conseguiu tirar cabelo. A gente passa para a parte lateral aqui. E para a gente não criar uma marcação, pessoal, como é um corte de 2 medidas, pente 2 e pente 3, aqui a gente vai utilizar o movimento de decolagem, para não criar uma marcação aqui pesada. Esse aqui é o movimento correto. Agora com o pente 3 a gente vai fazer o corte na parte superior, tá bom? Então, o nosso modelo Fabiano, ele quer o corte em cima baixo, mas nem tanto. Por isso que a gente está fazendo esse corte mais básico nele, tá bom? Então, a alavanca na 3 baixa,
Ou seja, por se tratar de um corte mais básico, né? A gente está utilizando a 3 baixa em cima e nas laterais a 2 baixa. Se vocês repararem, ó, eu estou passando a máquina numa outra posição, ou seja, sentido contrário do crescimento do cabelo dele, porque o cabelo dele cresce para frente, esse aqui é o sentido do crescimento, eu estou vindo com a máquina ao contrário. Mas mesmo assim eu não estou deixando aqui, ó, de segurar o pente da máquina com o meu dedo midinho. Deixa eu levantar um pouco mais aqui a câmera para facilitar vocês a enxergar melhor. E é muito importante a gente passar a máquina em várias posições, para a gente ter certeza de que a gente está retirando todo aquele excesso de cabelo maior. Esse aqui é um corte disfarçado, mas não chega a ser um disfarçado mais marcado, é um disfarçado básico. A gente está passando a 3 baixa em cima e nas laterais a gente utilizou a 2 baixa. Então, qual seria o tamanho do pente? Qual seria o pente que a gente vai utilizar aqui para tirar essa marcação, pessoal? Entre o pente 2 baixo e o 3 baixo. Ou seja, abaixo de 3 está pente 2 alto, certo? E se a gente passou 2 baixo aqui, é exatamente o pente 2 que a gente vai passar aqui, porém com alavanca alta. Passando em várias posições para a gente retirar todo o excesso de cabelo. Lembrando que aqui eu estou numa posição um pouco desconfortável, porque se vocês perceberem, eu mesmo sou o meu filmmaker, e sou barbeiro, e sou editor também. E eu mesmo faço as minhas publicações aqui no nosso canal do YouTube. Então assim, estou numa posição aqui um pouco desconfortável. Porque a posição correta, pessoal, é sempre estar de frente para o cliente com a máquina nessa mesma posição aqui, ó, voltada para você. E aí você vai rodando, né? Conforme for, você vai passando do outro lado, não suportar o outro lado. Ou roda a cadeira também, a cadeira foi feita para isso. Embora a gente vê que muitos profissionais não gostam de girar a cadeira, porém a cadeira foi feita para girar, entendeu? Principalmente para poder a gente analisar no espelho alguma marcação, ou mesmo a cabeça do cliente, a gente pode girar assim e olhar através do espelho, que a gente consegue ter uma noção melhor de onde tem marcação. Pessoal, então já fiz o corte aqui na parte de cima, no nosso pente 3 alto, 3 baixo, perdão, e agora a gente vai para o pente 2, alavanca alta, que é onde a gente vai retirar toda essa marcação aqui, tá vendo? Então vamos lá. A gente pode utilizar a máquina também na diagonal, assim ó, de lado, que ajuda a tirar a marcação bem mais rápido, tá bom? E é aquilo, pessoal, quanto mais prática vocês tiverem, vocês vão conseguir executar melhor o trabalho de vocês. Então, busquem clientes, busquem modelos, fala com o vizinho, fala com um amigo, um parente, você já está iniciando o corte de cabelo, né? Sem precisar cobrar, ou se quiser cobrar, cobra um valor simbólico, mas dê preferência a esses cortes assim mais básicos, para poder você estar iniciando e não correr o risco de entregar um resultado que talvez a pessoa não goste. Então busque primeiramente pelos cortes mais básicos. Utilizamos aqui o pente 2 alto para tirar a marcação, 2 baixo, 3 baixo, 2 alto. Simplificando, 2 baixo, 2 alto e 3 baixo, tá bom? Acredito que assim fique bem mais fácil para vocês entenderem. Agora, vendo aqui pela câmera, a gente já tirou bastante marcação. Se ficar mais alguma marcação, a gente baixa a alavanca para 2 intermediário, tá bom? É a alavanca na metade. Utilizando sempre o movimento de decolagem. Feito isso, pessoal, a gente já chegou no tamanho do corte que o cliente deseja.
Sempre alinha os fios com a escovinha de fade, a escovinha de disfarçado. Sempre limpando, para poder a gente conseguir visualizar melhor se tem alguma marcação. E como essa é a nossa primeira aula prática aqui no nosso canal, no nosso curso de barbeiro profissional, eu estou mostrando para vocês o passo a passo da utilização de alguns equipamentos na prática, tá? Então, espanador sempre para limpar, sempre tirando o excesso de cabelo do rosto do nosso cliente. E agora nós vamos utilizar a maquininha de acabamento. É nesse momento aqui que a gente precisa utilizá-la. Para retirar o excesso de cabelo, ó, com bastante cautela aqui, ó, sem tirar muito, porque muita gente não gosta de tirar cabelo aqui nessa região. Então, o menos é mais, tá, galera? Depois a gente vai vir com a lâmina, dando um acabamento melhor. E aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, a gente vai utilizar a quina da máquina apenas para poder fazer essa voltinha aqui. Essa daqui é a função da maquininha de acabamento. É dar aquela limpeza, e aí depois a gente vai vir com a lâmina. Agora com a outra quina, sem subir muito, pessoal. É apenas uma pequena limpeza. E aí a gente consegue já perceber a mudança, a diferença no acabamento aqui desse corte. Vou fazer o restante aqui e a gente volta para mostrar o final. E agora vamos para a limpeza final utilizando a lâmina de corte. Sempre é importante limpar, tirar o excesso de cabelo do cliente, porque nós vamos passar o gel shave em toda essa região. Então, se tiver cabelo cortado aqui nessa região, vai grudar, vai fazer aquela sujeira. Então, sempre limpe seu cliente com o espanador. Gel shave, pessoal, eu costumo colocar sempre aqui, ó, próximo ao pulso, para não ter contato direto com a embalagem. Não tenha pena de utilizar, não tenha pena de gastar. O importante é evitar cortar o cliente. Vai acontecer de uma vez ou outra dar um cortezinho? Sim. Não é bom, não é legal. Mas acontece, até porque a gente está trabalhando com material cortante. Então, uma vez ou outra acaba acontecendo. Por isso que é importante sempre treinar muito, para desenvolver as suas habilidades aí. Feito isso, pessoal, vamos vir agora com a lâmina. Aqui nessa embalagem já havia quebrado, então aqui eu só tenho uma banda da lâmina, tá vendo? Pegando aqui o navalete, a forma correta que a gente aprendeu de colocar a lâmina. Eu tenho um vídeo no canal explicando, na nossa videoaula também a gente já teve. É essa daqui, a forma correta. Apoiou em cima, vem com o dedo indicador e traz até aqui a parte de cima, aonde está a lâmina. Apoiou, fechou a travinha aqui, está pronto. Importante sempre mantermos aberto, fechado, para não correr nenhum risco de cortar nós mesmos e em algum momento, em algum movimento, o cliente. Utilizando sempre um papel para poder limpar a lâmina. Jamais, em hipótese alguma, limpe na sua própria mão, tá bom, pessoal? Isso é muito anti-higiênico e é errado. Vamos seguir a biossegurança. Os princípios da biossegurança, né? Ter cuidado com determinadas situações. Aqui, pessoal, para a gente fazer essa curvinha aqui, a gente usa apenas a ponta da lâmina. E vem limpando aos pouquinhos. Lembrando que aqui eu não estou numa posição muito agradável, mas acredito que esteja dando para vocês verem. Aqui a gente precisa dar esse efeito arredondado
Então a gente utiliza bastante aqui a pontinha da lâmina. Aqui a gente tem que retirar reto, certo? Só que muitas das vezes temos dificuldade devido à orelha do cliente, que acaba incomodando, essa parte aqui do navalete acaba incomodando. No caso aqui do Fabiano não, a gente consegue retirar tranquilamente. Tá vendo aqui, ó? A gente consegue, sem encostar, sem apertar muito na orelha dele. A gente consegue retirar tranquilamente. Limpando sempre aqui, ó, no papel. Porém, quando a gente tem um pouco mais de dificuldade, devido aqui à outra parte do navalete, a gente é preciso treinar a utilização de outra forma, de outra posição, que seria essa daqui, tá bom? Essa forma aqui. Também dá. Na região aqui da orelha, pessoal, a gente pode puxar a orelha para poder fazer essa limpeza aqui, como também dar uma esticada aqui no couro cabeludo. Isso vai facilitar muito a limpeza aqui com a lâmina. Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso corte a 2 medidas, tá bom? Utilizamos o pente 3 na regulagem baixa, pente 2 na regulagem baixa, e aqui para a gente fazer a conexão na região da aresta a gente utilizou a 2 alta e intermediária, porque a gente desceu a alavanca depois para fazer uma conexão perfeita aqui nessa região, tá? E aqui na frente a gente fez aqui o acabamento, tá vendo? Com a maquininha de acabamento, nem precisou utilizar a lâmina para ficar certinho. Lembrando que não são todos os clientes que gostam de retirar aqui na frente, tá? Isso é algo que você precisa sondar, você precisa analisar com o seu cliente. Finaliza penteando, escovando aqui, ó, para alinhar os fios. Limpou o seu cliente com espanador, tirou todo o excesso de cabelo aqui na região da gola e está pronto o nosso cliente, o nosso modelo.